Olá pessoal, tudo bem? Então, voltei aqui hoje para falarmos um pouquinho, dando continuidade ao assunto sobre obsessão ligada à saúde. Por quê? Muitas pessoas hoje estão sofrendo muitos problemas de saúde e vai aos médicos, os médicos não conseguem, às vezes, detectar os problemas, né? Às vezes faz exames de diversos tipos e não dá nada. Tem questões que se manifestam no corpo, sim, e consegue encontrar e até fazer o tratamento, mas às vezes esses problemas não cessam e eles continuam. E por que que eu estou colocando o assunto aqui ligado à obsessão? Por conta de como nós vivemos nossa vida no dia a dia, né? No mundo. As pessoas hoje, elas vivem muito assim, uma vida voltada mais para trabalhar, cuidar das suas casas, das suas famílias. Muitos até para se divertir, estão focados em viajar, aproveitar a vida, estão pensando muito nesses processos cotidianos. É lógico que deve sim viajar, aproveitar, passear, viver, fazer as coisas como gosta. Mas uma coisa que as pessoas não estão cuidando é a própria espiritualidade. E o que que as pessoas fazem? Vai numa igreja, vai no centro espírita, ou vai num terreiro, ou faz uma oração muito rápida, né? E acha que já está tudo resolvido. Só que assim, às vezes para conversar com Deus é necessário que a gente pare um pouco, né? E comece a fazer a nossa reflexão interna, voltar-se para dentro de nós e ali deixar a nossa intuição falar, o nosso coração, nosso sentimento. E ao ir numa igreja ou em qualquer outro tipo de templo, o que que nós fazemos? O padre faz as orações e nós acompanhamos, né? Mas muitas vezes nessas orações que nós estamos fazendo lá, o que está acontecendo? Eu estou repetindo com a minha boca, enquanto os meus pensamentos estão viajando por diversas situações do dia a dia. Por exemplo, o padre está falando, eu estou repetindo, mas eu estou pensando aqui na minha mente, nossa, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que lavar roupa, amanhã eu tenho médico para ir, amanhã eu preciso, vou levantar mais cedo porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu preciso levar fulano na escola, eu preciso cuidar da casa, eu tenho que organizar minha viagem. Então, veja bem, enquanto o padre faz a oração, você repete com a boca, seu pensamento está o tempo todo correndo solto. Não foi ouvido nenhuma das palavras que foi dita pelo padre ali, ou pelo seu pastor, ou por você mesmo, né? Porque às vezes você também está fazendo a sua oração, enquanto você faz a sua oração, seu pensamento também corre solto. E eu sei como é isso, porque eu também oro, né? E eu sei muito bem que às vezes você começa a fazer uma oração e de repente você não lembra mais o que você estava falando na oração porque você está em um outro pensamento. Então você tem que parar e recomeçar. Isso é preocupações com coisas do dia a dia nosso. E nesse momento, se a gente parar para analisar, o que é importante? É parar para fazer ali a nossa oração, nossa reflexão interna. Por quê? Porque é ela que nos mostra como nós estamos e nos dá direcionamento, porque ali amplia a nossa intuição, né? Mas imagina que a gente faz isso. Eu procuro fazer, tá? Quando eu faço as minhas orações que eu percebo que estou desviando, eu recomeço. E eu vou até que eu consigo fazer. Porque isso acontece, que às vezes a gente está muito preocupado, com a mente muito cheia de coisa, e a gente começa a desviar os pensamentos. Às vezes você vai fazer uma meditação, e na meditação você vê, de repente você está perdido. Então você tem que parar, focar, respirar profundamente e começar a focar na sua respiração para você poder continuar o processo, né? Então, eu faço isso e a gente sabe que a gente precisa fazer, e eu mais ainda, né? Porque veja bem com o que eu estou lidando, então eu tenho que fazer.
Aqui eu vim falar da continuidade da obsessão nesse sentido por conta disso. Quando você se preocupa demais com a vida cotidiana, com seus afazeres, com seu trabalho, ou com coisas que todos os dias tem do mesmo, você esquece que você também é um ser importante, que você precisa se autocuidar e cuidar daqui do seu lado espiritual. O que muitas pessoas não estão fazendo, então a balança fica pendendo, né? Tá mais elevado o lado material do que o lado espiritual que tá caindo. E aí começa a vir os problemas. E os problemas estão relacionados a isso, porque é o descuido da própria espiritualidade de cada ser humano. Então você começa a sofrer determinadas situações por causa da falta de proteção energética do seu próprio campo, né? Do cuidado que você deveria ter com a sua própria espiritualidade, do autoconhecimento que você deve ter. Então, isso começa a mexer com problemas de saúde, desequilíbrios emocionais, desequilíbrios na família, desequilíbrios no dinheiro, desequilíbrio no amor, em todos os sentidos. Por quê? Porque a porta está aberta, a porta está bem escancarada, então vai entrar qualquer coisa. Porque você está deixando. Quando você cuida da tua casa, você constrói uma casa, você passa a morar nela, o que você faz? Você convida qualquer pessoa para entrar? Não. Você deixa a porta aberta? Não. Por quê? Porque você não quer que qualquer pessoa entre na sua casa. Mas quando se trata do seu campo energético, da sua própria espiritualidade, não cuida. A gente costuma deixar a nossa espiritualidade de lado, né? E ela precisa de ser cuidada assim como a nossa casa. É igual ter plantas dentro de casa e a gente não regar. E a gente querer que a planta fique bem. Ela não vai ficar porque todo dia eu preciso pôr água nela. Se eu não colocar água nela, os nutrientes que ela precisa, ela vai acabar adoecendo e morrendo. Acontece conosco também. E aqui, ó, os espíritos obsessores podem causar doenças? E a resposta é sim. De acordo com a doutrina espírita, né? Porque é um tema falado dentro do espiritismo, mas em todas as outras religiões, se for buscar, tem isso. Os espíritos obsessores podem sim causar e influenciar, em certos casos, causar tanto doença física quanto mentais. Por quê? Porque a gente não está cuidando da própria mediunidade da gente. Mediunidade significa intermediário. Nós somos seres que cedemos, né, aí a nossa mente, o nosso corpo a outras consciências. Nós servimos de intermédio para um outro ser. E às vezes a gente está servindo de intermédio para coisas não boas, né, para influências que não são agradáveis. E essas influências estão prejudicando a nossa saúde. A obsessão, segundo o espiritismo, eu estudei o espiritismo e eu sei, né, um pouco dessas informações. É a ação persistente de espíritos inferiores sobre o indivíduo. Então, significa que um espírito se aproximou de você, um espírito que não está muito bem, e ele começa a ficar ali atuando sobre você, insistindo no seu campo mental, e você acaba sofrendo as consequências, né? Essa ação pode manifestar de diversas formas, desde as influências sutis a perturbações graves no organismo e na mente. Na mente, por exemplo, é quando você começa a ficar com determinados tipos de pensamentos e você não consegue tirar ele da cabeça. Você tenta e você não consegue. E esses pensamentos são tão perturbadores que a pessoa acaba fazendo coisas que não deve. Mas por quê? Porque ela está com o campo dela totalmente aberto, tão descuidado, que essa aproximação acaba entrando e ficando. E como faz para sair? Buscando se tratar espiritualmente, né? Moralmente. Porque se você não cuidar desse seu lado, aquela criatura ela se sente dona e ela fica ali. E muitas vezes esses que estão ali no nosso campo são
pessoas as quais nós já tivemos algum problema. E ele se sente no direito de cobrar, porque ele nos tem como devedor, né? A gente não sabe de onde está vindo, mas às vezes desta vida agora, ou como pode ser de outras existências passadas. Outras vezes são seres que tomam dor de alguém, se aproxima da gente e acaba ficando ali, né, do nosso lado e nos prejudicando de certa forma. Como a obsessão pode causar doenças? Influencia a pessoa no campo mental. Espíritos obsessores podem manipular pensamentos, olha só, manipular pensamentos, sentimentos e vontades, levando o comportamento obsessivo. Ele faz com que a pessoa se torne a ter um comportamento repetitivo ou fazer coisas que a pessoa às vezes não gosta e nem quer fazer. Vícios, por exemplo, álcool, cigarro, drogas, comida demais, tudo que é vício, vamos assim dizer, né? Tem coisas que eu não vou falar agora, mas todos os tipos de vício muitas vezes causado por isso, né? Ansiedade e outros problemas psicológicos também, muitas vezes a causa é isso, sabe? Tem um livro que chama Ala 18, na verdade, eu ouvi o audiolivro. E é muito interessante porque o moço inicia a mediunidade dele num movimento grande, né? Ele era um jornalista. E ali começa todo um processo de obsessão espiritual na vida dele. Se vocês quiserem, leiam esse livro. Vai ser muito importante, muito interessante para vocês entender como que desencadeou todo o processo dele e o que estava acontecendo. Eu não vou falar a história, né? Mas é um processo de uma obsessão que ocorreu com ele. Outro livro que eu também vou referir aqui é um livro que chama Valério. Ou quando ocorre também um processo, né, de manipulação espiritual dentro da casa do Valério mesmo, né, na história toda, e quanto que isso afeta tanto ele, quanto a mãe, quanto o filho, né, porque esses irmãos que passam a perseguir ele, começa a mexer com as coisas que ele mais ama. E quem é as coisas que ele mais ama naquele momento ali? Seria ali a família dele, né? Então ali foi a mãe, foi o filho, foi a esposa, foi todo mundo. É um livro muito interessante para ler se vocês quiserem conhecer esses processos. Outras obras que também falam sobre isso são obras de André Luiz, né? Que tem muito sobre esses assuntos. E é muito importante ler sobre isso. Por quê? Porque todos nós temos espiritualidade, nós somos seres espirituais e nós temos faculdades, né? Nossos dons. Mas se a gente cuida dos nossos dons, a gente não fica sofrendo. Mas se a gente não conhece, a gente desconhece, a gente não cuida dos dons que a gente acaba sofrendo porque a gente fica muito desprotegido. Então, conhecer a própria espiritualidade é de extrema importância. Não significa que conhecer a tua espiritualidade, buscar autoconhecimento, estudar sobre o assunto, você vai virar um espírito evangélico ou o que você não queira. Você se torna uma pessoa espiritualista com uma capacidade de conhecimento muito ampliada, que você consegue também ter sua própria autodefesa, sabendo que desta forma você não precisa ficar em lugar nenhum se você souber cuidar da sua própria espiritualidade. E assim você cuida da tua família e também cuida de outras pessoas que vêm até você. Como vocês viram, essas obsessões, elas se manifestam atuando aí no campo mental, né? E a gente acaba sendo manipulada por esses irmãos que muitas vezes a gente nem imagina, né? Que são seres de outras consciências que estão ali causando esse tipo de situação na nossa vida.
Desequilíbrios energéticos são causados por esse tipo de situação. Ó. Obsessão pode causar em desequilíbrio no campo energético da pessoa. O campo energético que a gente fala é na aura, os chakras, né? Nos 7 centros de forças principais, que a gente fala muito. Ó. Então, eles afetam justamente nesses pontos, né? Enfraquecendo e tornando mais suscetível a doenças físicas. Quer dizer, quando você tem perdas energéticas, você começa a ficar uma pessoa doente, desanimada, sem força, sem vontade, você não consegue se desenvolver, você fica ali o tempo todo estagnado, como se a vida não tivesse mais sentido. Então, você acaba desenvolvendo determinados tipos de doenças, né? Por conta desta influência que está aí afetando o teu campo energético. A transmissão de problemas, né, patógenos. Em alguns casos, espíritos obsessores podem transmitir enfermidade ou influenciar o corpo físico do obsidiado. De acordo com as crenças espíritas, fala assim, mas se você ler André Luiz, lá você vai ver. Por exemplo, se você tem um parente que ele vivia uma vida aqui que ele não tinha um equilíbrio e ele adoece e de repente do outro lado ele se aproxima do teu campo, da tua aura, você pode vir a sentir tudo aquilo que ele estava sentindo quando ele estava doente, todos os desequilíbrios dele, quanto também isso pode ser manifestado no seu campo, no seu corpo físico, de acordo com o tempo em que essa energia está ali dentro da tua aura, envolvido na tua aura. Então, isso são coisas que precisa prestar atenção. Por exemplo, se você é uma pessoa que era saudável e de repente do nada aconteceu alguma coisa lá com um parente, você começou a desmorecer, né? A esmorecer, a ter desequilíbrio, a adoecer, a não conseguir mais ter força, não conseguir mais agir, é porque algo está errado. Se você não tem um problema de saúde física, se você não tinha, sua saúde era perfeita, você estava em equilíbrio e de repente você começa a manifestar coisas, você começa a ir no médico e você não acha nada, gente, o problema está no espiritual. Então é importante olhar para isso. E esse assunto, ele é longo, então eu vou parar por aqui e depois eu continuo falando sobre ele, porque é muito importante a gente tomar consciência dessas questões espirituais que está ligada à mediunidade e obsessão. Trabalhar e buscar equilibrar a mediunidade não significa que você deva se manter dentro de alguma casa, em algum lugar, não. Significa que você deve olhar para si mesmo, começar a se autocuidar, moralmente, espiritualmente, fisicamente, energeticamente. Cuidar das tuas ações, das tuas atitudes, dos teus pensamentos, do teu dia a dia, das coisas que vive e colocar a tua espiritualidade também em primeiro lugar. Como você coloca o teu dinheiro. Às vezes você coloca o dinheiro em primeiro lugar, né? Então, colocar a tua espiritualidade em primeiro lugar é muito importante. Nós devemos fazer isso, é uma obrigação nossa, porque ninguém vai fazer isso por nós, né? Nós somos responsáveis pelo aquilo que nós carregamos, então nós também devemos cuidar da mesma forma, porque ninguém pode cuidar daquilo que pertence a nós mesmos. Deixar essa parte da nossa mediunidade para que outros cuidem não faz sentido, porque outros não conseguem cuidar daquilo que eles não entendem. Então, o cuidado é todo nosso, né? Eu espero que vocês gostem do assunto e nós podemos continuar falando um pouco mais sobre isso. Eu acredito que aqui é importante a gente falar sobre isso, porque se tratando de trabalhos energéticos, né? De tratamentos energéticos de saúde, é importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas que passam pelos tratamentos precisam ter esse entendimento, né? Tomar consciência sobre isso e passar, modificar os seus pensamentos, seus comportamentos, suas atitudes diárias e procurar cuidar da tua própria espiritualidade. Assim como eu venho cuidando da minha, e não é fácil, né?
Ah, ainda mais para mim que faço esse trabalho aqui, não é nada fácil, porque às vezes a gente pega alguma situação que ela sobrecarrega muita gente. Mas só que quando a gente se cuida, a gente não fica com o problema ali com a gente, não adoece. Então, eu tô sempre me cuidando para que eu me mantenha sempre fortalecida e possa ajudar as outras pessoas. Eu falo aqui para vocês, falo de mim, né? O que eu tô falando para vocês, eu falo de mim mesmo, não é dos outros só. Aquilo que se passou na minha vida, as minhas experiências, durante toda a minha vida, com toda certeza, muitas dessas situações que eu vivi foi justamente devido a essa questão da espiritualidade, que naquele momento eu não entendia. Mas hoje, como eu já entendo e eu já me cuido, eu evito que muitas coisas aconteçam na minha vida e até mesmo na vida da minha família, porque eu oriento, né? Cada um deve se cuidar e assim tem que ser feito, porque se a pessoa não se cuida, a gente não pode fazer por ela. Um beijo a todos vocês, tá? Espero que o assunto fique bem claro, que vocês consigam entender. Se vocês não conseguirem, gente, aí tem uns livros que eu dei umas dicas, tá? Para vocês ler. Os próprios livros, as obras espíritas também vocês podem ler, porque são autoconhecimento, são de autoconhecimento, então só vai te ajudar, tá? Não fique com essa coisa na cabeça de que não gosta, que é isso, que é aquilo, não. Espiritualidade é para todos. Todos têm o direito de buscar o autoconhecimento e sozinhos, tá? Porque as obras espíritas é para a gente estudar e nos autoeducar, para a gente ter conhecimento da verdade que existe à nossa volta. Um beijo a todas, tá? E fico muito feliz por poder estar passando esses assuntos aqui para vocês. Espero que vocês gostem.